Olá pessoal, mais um Zoom aqui com vocês. Hoje estamos aqui com uma substituição na nossa equipe. Hoje está aqui em vez do Búfalo, nós estamos aqui com o Vinícius Vilares, repórter daqui do Guarulhos Web, que está aqui com a gente. Como eu falei semana passada, a gente dá uma revezada na bancada, né? Isso aí faz parte para a gente dar uma oxigenada aqui também. E Diego Villani, empresário que segue com a gente aqui, Boa noite. titular nosso aqui. Tamo junto. Boa noite aí. Precisar, estamos à disposição. Boa noite, obrigado pelo convite, Zanon, Certo. Diego. Bom, vamos começar aí. Começamos aí já mês de maio, quinto mês, né? Já 4 meses ficaram para trás, com uma boa notícia para a população. Começou finalmente a Operação Tapa Buraco, né? Finalmente a gente tá vendo aí eles irem para a rua. Pelo menos nas lives aí, tá vendo? Eu não cruzei nenhuma equipe na rua ainda não. Não cheguei a ver, mas a gente vê que pelo menos começou. Assinaram um contrato aí, né? Foi uma licitação. E quem venceu a licitação foi uma tal de Repara Vias Guarulhos, consórcio. E o curioso, né, que são 4 empresas que formam o consórcio e provavelmente elas devem estar dividindo o trabalho aí, né? Casamax, Molise, Potenza e Matec. 4 empresas que a gente são nomes, dois pelo menos aqui muito conhecidos, que Nossa, a gente sempre viu aqui por Guarulhos, né? E 2 nomes novos, pelo menos que eu, cara, eu acredito que eles vão fazer um trabalho, pelo menos interessante, né? conjunto, Uhum. tem que pôr força total, né? Porque vai ter trabalho, uns 2 anos aí, eles de segunda a segunda. Não, a situação não tá fácil. A gente vê que nos 4 cantos da cidade, a gente vê buraco para todo canto e é de extrema necessidade. Eu acho que junto com a segurança pública, a gente pode colocar como uma das principais prioridades até agora, né? Eu percebi o seguinte, né? A gente roda aí nas principais vias, né? O governo Lucas não pegou uma Faria Lima destruída, não pegou uma Tiradentes destruída, Monteiro Lobato, foram ruas que foram avenidas recapeadas. Só falar aqui no centro, né? Sim. Pela região aí nós tivemos muitas vias recapeadas, principalmente nos últimos 2 anos de governo. Foram mais de 300 quilômetros de vias recapeadas. E essas aí não tem manutenção. Mas se saiu na travessa, quebrou do lado ali, meu, é muito feia a coisa. A situação bastante feia. E esse contrato aqui é de 12 meses e depois de prorrogação. Provavelmente fica algum tempo. Só que o que eu tô vendo, até a forma, né? Porque não adianta você ter as equipes na rua se não tiver uma inteligência na forma de você colocar essas equipes na rua. Então, não sei, ouvi dizer um zum aí que parece que são os vereadores que vão tomar conta desse forma de trabalho aí. Eu ouvi na Câmara também uma situação que os vereadores iam, nos primeiros dias aí de operação, indicar, né, os lugares que estavam, acho que, mais necessitados, conforme as demandas de escritório deles. Mas isso aí normalmente não dá certo, né? Porque vereador é uma briga de espaço um com o outro. Aí vai falar que fez, o outro vai falar que não fez, tá na cota de um, tá na cota de outro. E o munícipe vai ficar de lado e o buraco vai ficar lá, porque até que resolva, eles não vão fazer para arrumar briga com o vereador. Então, eu acho que eles tinham que dar uma organizada melhor nesse fazer de repente uma planilha, ó, tal rua, onde, sei lá, através de ofício, não sei. Mas eles estão um pouco perdidos ainda, né? Parece que seriam assim 15 dias para cada vereador, né? Mas aí quem fica lá no número 30, né? Vamos dividir por 4, aí vai começar a arrumar o buraco do Joãozinho daqui a É, 6 meses. você coloca, já são é um consórcio onde 4 empresas participam. E ainda vai ter 34 vereadores falando o que fazer, onde vai, onde não vai nos primeiros dias. Mas os 34 estão na base? Hoje, Olha, eu ouvi dizer que tem vereador da oposição aí, vermelhinho, que tá sentado no colo ali do presidente. E grita alto. tá vermelho ficando laranja. A gente Laranja? Parece que eles não gostam muito do laranja, né? Você vê as lixeiras da cidade que eram laranjas, foram renovadas aí em 2023, 2024, tá tudo sendo pintada de amarelo. Não sei o que eles têm contra o laranja. É interessante, viu? É complicado. A gente está falando de uma megalópole, que é Guarulhos, né? E realmente é uma cidade que exige um planejamento muito assíduo, exige uma logística para que se possa fazer isso. E a única coisa que a gente sabe é que a gente está sofrendo, né? É. Nós, os munícipes. Então é necessário que se tome alguma atitude o mais urgentemente possível. Sábado eu andei bastante pela cidade, andei, olha, muito pelas periferias, aí pelos bairros, e você sai de uma avenida principal quando você cai na travessinha, daquelas ruas de bairro. Sim, Gente, o sim, asfalto está desmanchando. tá Foi assim, sim. que nunca houve um trabalho grande de asfalto. O asfalto que foi feito lá na origem de Guarulhos, lá quando começou a asfaltar, e esse trabalho está para buraco. E o buraco que era ali de 30 centímetros de diâmetro, hoje tem mais de 1 metro, 2 metros de desgaste. Então, vai gastar muito em massa asfáltica. E até, semana passada eu questionei isso. Será que compensou não fazer um contrato emergencial? Será que não sairia mais barato ter
continuado o trabalho do que esperar uma licitação durante 4 meses para começar agora. Então, vai gastar muito mais massa asfáltica, vai ter que ter um trabalho de engenharia muito grande. Nós temos um prefeito engenheiro, né? Acredito que E ele também, entende, né? ele também nas redes sociais dele, ele vinculou que ele já ia, antes de assinar o contrato, ele já estava com um programa que ele falou que estava tapando os buracos, Sem mas contrato. sem contrato, mas que a parte burocrática estava sendo resolvida. Provavelmente, eu acho que esse consórcio, alguma empresa, Estava adiantando. viu a situação e falou, vamos... Bondades? Né? Tá difícil bondade nesse país, né? E na crise que tá, mas aqui Guarulhos nesse ponto teve sorte. Não tem com sorte nos buracos, mas teve esse carinho de alguém que deu um pouquinho de massa asfáltica. Eu não sei como entrou. Eu também não sei onde, eu só vi na live dele, porque olha, eu não vi recap nenhum antes desses 4 meses, não, hein? Não tem. E ó, que a gente, é que nem você falou, aqui na região central ainda é menos. Agora, quando você vai para andar dentro da comunidade aí. Tem um caminho, tem um buraco ali saindo da Transguarulhense ali quando você vai para Fernão Dias, naquelas quebradas da gente, aquele buraco tá cada dia maior. E você percebe que a população joga em tudo, tenta tapar. Não, vai se virando. Falando. O Eloy fez um vídeo em frente a um céu. Eu fiquei, eu até falei, mano, buraco era aquele? Eu falei, o Eloy não vai sair desse buraco não, mano, porque tipo, ele já tem uma idade e tal, mas pô, o cara tá bem, saiu do buraco, fez o vídeo, pô, metade do corpo dele entrou. Verdade. Você falou do Eloy, né? O Eloy tem campanha eleitoral? Continua em campanha? Ele tá mais ativo do que das últimas vezes. Pelo menos o que eu escuto, assim, ele sempre foi um cara que continua com aquele guarda-chuvinha dele andando na cidade. Você sempre via ele com o Peugeotzinho dele dentro dos ônibus, nas feiras. Só que agora eu acho que ele veio para esse mundo da internet. Eu acho que ele percebeu que a internet é o caminho e começou aí. Ele tá, cara, e ele levanta algumas pautas realmente que tem fundamento, porque tem conhecimento, né? Não é? Foi um deputado, foi um vereador, foi prefeito, não tá falando de qualquer um. Então ele aponta coisas. Candidato a prefeito 2 vezes, né? E ele aponta com propriedade. Três derrotas já, né? Seguidas, né? 3 vezes que ele entrou com candidato a prefeito. E é interessante destacar que o Eloy, antes de começar toda a campanha, ele não tinha nem rede social, cara. Não, Eu tentava pegar algumas informações ali pra gente poder fazer matéria, coisa nesse sentido, você não achava. Então, eu fico imaginando como foi pra ele fazer toda essa transição digital, né? Porque é um cara que ele nunca tá acostumado a fazer campanha da forma tradicional. Eu também, a gente ouve falar muito, né? Ele continua na política, apesar da idade, é um cara que tá saudável, né? Demonstrou muito isso na campanha do ano passado, é um cara que todo mundo fala, não, ele não aguenta, chegou forte, foi pro segundo turno no embate, e ele deve ser candidato a deputado, provavelmente estadual. Eu acredito. Também acredito. Eu não sei se é estadual, porque... pode ser estadual porque ele tá num partido que o Paulinho da Força deve... Será que ele não tem amores nenhum pelo partido, apesar de ter ficado toda a vida num partido só, né? Mas aí ele não tem clima para voltar pro PT. O PT não tem mais... E o PSOL e Rede estão coligados. E, sei lá, um PDT talvez, que não é esquerda 100%, vai ter que ver com a ideologia dele bate. Tem vereador do PDT lá que gostou de falar de temas nacionais na Câmara que esqueceu do Lupe. Hoje não ouvi falar do Lupe. Mas, por exemplo, para o PDT, temos um deputado na cidade, que é o Márcio. E aí o Márcio provavelmente pode ser que tenta vir dessa vez a deputado federal, não estadual. Então não sei em qual partido ele teria espaço. Quem é candidato a deputado na cidade hoje? Deputado estadual, federal? Vamos fazer uma rodada aí e falar o nome daí que a gente pode ter de candidato a deputado. O Palanque aí já está em monte aí, pelo menos na Câmara você já vê os que estão realmente com interesse de sair, porque eles começam nos discursos, nos cortes. Exatamente. Assim, não dá para ter certeza porque ainda está na fase de pré-candidatos, mas tem muitos ali que você vê que já tem essa vontade. Acho que o Clebinho vai vir, vai depender do PL e da legenda, porque existe uma briga de força aí, o grupo do Santiago não quer dar legenda, e o Kleber veio direto pelo Bolsonaro. Acho que o delegado Mesquita é um cara que, até pela votação que teve... Mas o Mesquita vai conseguir legenda pelos republicanos? Então... Ele for candidato a deputado estadual, ele vai bater de frente com o xerife. Ele não tem essa força partidária ainda, né? Foi a primeira eleição dele, a segunda, acho, eleição, né? A primeira foi para deputado, que teve 20 e poucos mil votos, e agora ele não tem essa força de bastidor partidário, mas ele tem legenda
em qualquer partido. É um baita de um cara Mas com potencial. se ele sai do Republicanos, ele não perde o mandato? Ele corre o risco de perder o mandato, dependendo, se não for liberado, né? Ele pode perder se o partido acioná-lo. Agora, tem algumas pessoas que falam que se ele pode sair porque ele fez a cadeira dele sozinho, né? Eu não conheço isso. Na Câmara ainda, quem mais poderia ser? Danilo Olha, eu acho Gomes? que quando a gente vai ali mais pro espectro da esquerda, a gente tem a Fernanda Curti, teve uma votação tanto quanto expressiva como vereadora, pode surgir como nome. Eu acho que a melhor maneira da gente ver possíveis candidatos é através da rede social. Quem faz esse trabalho com mais carinho, com mais cuidado, que a gente vê que investe numa produção, quem provavelmente deve sair é deputado. A gente pode ver o Kleber, a própria Fernanda, também o delegado Mesquita, que faz vídeo toda hora. Então, acho que são possíveis nomes. O vereador eleito, mas que não está, o Anistaldo, né? O Que é Anistaldo, um eterno candidato a deputado. o Anistaldo, acredito eu que ele se afaste e vem. Pelo PSD aí nós tínhamos talvez o Lauri, O Geleia. o O Geleia tá Geleia, querendo ser. O Lauri. O Geleia já anunciou publicamente que vai vir, né? O Lauri também eu já vi algum burburinho, mas você sempre escuta e acaba, às vezes, ele não querendo, ele acaba desistindo. Acho que eu tô vendo alguns movimentos do Danilo Gomes também, não sei em que... Tiziano desistiu da Então, história? Tá tão aliado ao Lucas agora, então, né? eu escuto bastante que o Tiziano vai também, mas assim, que tenho vontade de sair. Mas, poxa, a gente já falou de 3 do mesmo partido. Assim, Uma entendeu? disputa Então, política, né? já fica difícil. Então, por mais que a direção estadual quer lançar, precisa fazer número. Qualquer um dos 3 tem voto aqui suficiente para ganhar ou ser um bom escada. Agora, e o ego dos caras? Um vai pra batalha, perde pro outro, e aí fica aquele negócio, né? Tudo na mesma cidade, né? Como deputado hoje nós já temos o xerife que vem para uma reeleição, mais um, provavelmente. O Alencar bem forte também, apesar de aqui em Guarulhos não, porque não foi bem votado na última, foi mal votado para prefeito, né? Tem que se reinventar, né? Tem o Nakashima, que pode ser que saia para deputado federal ou estadual de novo. Os Correia, ele e a Fran, uma dobradinha, federal, ele e Fran estadual, já ouvi isso. O Eli tá numa posição agora que ele vai trazer bastante base, né? Que ele tá na frente da habitação. Secretaria de Habitação, secretário executivo de Habitação. O cara que tirou o Eli, eu esqueci o nome, mas o que tirou, que o Eli perdeu a vaga dentro da União, era o que ocupava o cargo que ele está agora. Então, base tem, né? Mas parece que o governo só libera ele se ele trocar de partido, né? Isso ainda vai dar muita coisa, sabe? Porque, Zano, os partidos, por causa da questão do financiamento, eles estão se juntando. Sim. Você pega hoje, se eu sou um candidato com potencial, eu vou dar um exemplo de um cara qualquer, vai de mim. Se sou eu o candidato e tenho possibilidade de ter 50 mil votos, eu teria a condição de ser deputado, dependendo do corte, dependendo da sobra. Eu não iria por um partido desses, não ia pelo PSD, não iria pela União, porque esses partidos vão encher muito, entendeu? Que nem o PL. O PL na última teve 19 cadeiras, eu acho, de federal. Das 19, eles teve 4 puxadores que dessa vez não são mais, que eram o Ricardo Salles, saiu do PL. A Zambelli, não sei se já vai estar trânsito julgado ou não, mas provavelmente não tem clima para ficar no PL. O filho do Bolsonaro e o que era segurança pública, o Derrit. O Derrit foi para o PP. Então você está falando aqui quase de 2,5 milhões de votos, que fez a sobra para fazer 5, 6 cadeiras a mais. Mas aí veio o Valdemar, né? Mas Valdemar não. E tem ainda o Lucas Pavanato, que foi vereador agora, que provavelmente deve sair. Aí nós temos também o Guti, né? Sim, o Guti provavelmente vem, sim. Deve vir pelo PSD mesmo, pelo que a gente percebe. Sim. E tá bem, sabe, aí tá em algumas agendas aí que tá vendo na rede social. E o governo deve lançar Thiago Surfista, né? E Thiago Surfista que vem. O governo, pelo que a gente escuta nos bastidores, o compromisso do governo o surfista é o candidato. Mas a gente não. Mas surfista se eleger deputado federal, e o presidente da Câmara é o primeiro vice, hein? Essa vai ser uma pedra no sapato do Lucas grande, hein? Só que martelo como a grande oportunidade da vida dele de chegar na cadeira de prefeito. Interessante. Nossa. Eu não saio corajando não sair, não. Mas eu acredito que a máquina depois não vai 100%. O discurso vai ser que tá com ele, vai
puxar uma liderança ou outra mais vantajosa, volumosa, mas eu acredito, porque assim, eles precisam montar base também. A gente não está falando de pouco voto. O cara, para ser deputado federal, acredito que o Eloy, a vez que foi mais bem votado para deputado aqui da cidade, ele teve 93 mil votos aqui na cidade. E lá atrás, fazia Muito tempo. tipo, acho que 2002. É. Então, assim, como que o cara, com tanta concorrência que vai ter, por exemplo, o cara não pode falar que o Guti não vai ser bem votado, né? O Guti tá fresco aí, o nome do Guti é bom, toda vez que foi na urna foi bem. Aí a máquina vai no surfista, mas ao mesmo tempo a máquina tem compromisso com 2 candidatos de fora que foi o do grupo que elegeu É eles. isso que eu ia falar, porque uma coisa que acontece em Guarulhos, que é muito triste, que os caras de fora vêm aqui e levam os votos mesmo, né, cara? É uma coisa Mas que. então, isso eu levantei uma época, é assim, a gente não está nem falando dos candidatos midiáticos, os que vêm aqui, os que levam votos sem vir aqui. É, Não estamos falando desse caso. Normalmente, dos 750 mil, dos 700 mil votos que a gente tem, 350 fica para candidatos daqui da cidade, cara que vai querer sair a vereador, e aí quer testar o capital político dele para montar um grupo, e aí ele pega um partido que dá legenda, e aí ele sai, tem 4, 5 mil o votos. Lucas é prefeito porque foi candidato a deputado. Isso aí. Normalmente é essa a intenção. O Lucas já veio na intenção para ser prefeito, mas tem cara que quer ser vereador. Então ele usa a campanha de deputado, pega na mão de um deputado já eleito e consegue a legenda e faz isso. Esses caras roubam boa parte do voto. Os midiáticos, só que agora a gente tem os candidatos que a cidade precisa dar o retorno. Por exemplo, o Valdemar é um candidato que a cidade tem que dar o retorno. Até porque o principal cabo dele, que é o Santiago, teve 8 mil votos na cidade, é o secretário de governo. Ao mesmo tempo, eles têm um candidato deles, que eles já definiram, o surfista. Aí tem o Márcio Alvino, Márcio que Alvino. era o que fez todo esse elo do Santiago Sim. com o Valdemar. O Márcio Alvino nunca foi bem E que, votado aqui, e que né? tava aqui lado sim. a lado no Espaço Inter, né? No dia da vitória. Então, mas é assim, né? O Alto Tietê nunca conseguiu entrar aqui em Então, mas Guarulhos, né? você nunca é bem votado, ele nunca foi bem votado aqui, mas ele também nunca tinha feito uma campanha de massa para a prefeitura e ganhou. Exato. Eles, Não, porque a quando, vitória do Lucas era quando essa. eles Era sentaram, quebrar, eles conseguirem entrar em Guarulhos. quando eles sentaram na mesa lá na direção do PL, que eles sentaram na mesa para poder ver o que ia vir de estrutura, e ver o que ia vir de fundo, ver quem da equipe nacional ia vir ajudar, foi falado, ó, Guarulhos é importante porque Guarulhos vai dar esse retorno pra gente. Sim. Os caras não ajudaram o Guarulhos contando com outra coisa, eles estão interessados nos votos, e Sim. agora tá chegando a hora de cumprir, né? Sim. E tem ainda o nome do André do Prado, né? E é deputado. Vai ser o quê? É estadual. Então, dizem que vem estadual ou governador, governador. Governador, né? Então, Depende muito, né? Aí nós vamos para a conjuntura nacional, né? O que vai acontecer que ninguém sabe. por O exemplo, pessoal mais gênio da política não pode dizer hoje que sabe o que vai acontecer. não dá para saber, porque numa hora o cara tá normal, na hora ele tá inelegível, na hora o partido fez federação, na outra fez fusão, na outra o cara saiu. Você não... Por exemplo, eu faço parte de um partido que eu estou na nacional e na estadual, que a gente, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, o candidato é o Marçal. Muita gente diz que ele está inelegível. Sim. Né? Ele sofreu segunda elegibilidade, né? Ele a segunda inelegibilidade, mas em primeira instância. Sim, então sim, tem sim, recurso. tem muito... Ele tem 232 processos de inelegibilidade. Então, assim, julgaram 2 e nos 2 ele foi condenado. Então, provavelmente nos próximos ele vai ser condenado e ele vai ter que ir se defendendo. Para nós, dentro do nosso partido, ele garante que é candidato e existem 2 cenários. Qual é o cenário? Se o Bolsonaro vier candidato a presidente, o Marçal vem a presidente. Se for o Tarcísio, o Marçal vem a governador. Sim. Essa é a do PRTB. Dentro do PRTB, alguns caras fazem aquelas pesquisas para ver, né, para ter os balizamentos. O Marçal, com o Bolsonaro, ele figura ali em terceiro. Sem o Bolsonaro, com o Tarcísio, ele pontua até melhor. Só que ele não tem a certeza de ganhar, porque o Tarcísio, quando vir com todo mundo, ele vai ter muito mais apoio. Aí ele prefere, mesmo ele estando bem aqui, ele vir para governador, porque para governador sem o Tarcísio ele fica em primeiro. Entendi. Entendeu? É muito ainda, assim, muita coisa a acontecer, né? Acredito eu que
o Tarcísio vai acabar vindo para governador. Mas é acreditar, não tem Sim. sabe? Que ele vai vir para governador, não vai se arriscar na presidência agora, até para não bater de frente com o Bolsonaro. Eu acho que os partidos fortes vão forçar isso É, para ter o apoio. Porque você vai ter lá Zema, beleza, vem pelo Novo, é um nome bom. Ratinho Júnior, tá no PSD, bem, ok. Aí você vê, aí os caras esquecem que aí aqui quem vira governador é o candidato do Kassab, que é o cara que tem mais prefeitura aqui no estado. Porque daí o Ramud vira governador e o Ramud vem pela reeleição. Ou você acha que o Kassab vai falar, não, não sai mais, é, o cara é governador, pô. verdade. Entendeu? Então, tipo, ele vai tentar pôr as fichas lá. Aí vai estar a briga, porque assim, os caras falam que na política tem ego, tem mesmo, mas você imagina que Valdemar querendo ser o maior partido, e União e PP querendo, progressistas querendo ser maior, e o Kassab tocando aqui para ser o maior. Então, nenhum vai ceder pro outro. Eu Né? acho que quando a gente fala em eleições a esse nível nacional, é importante sempre citar a figura do Bolsonaro. Sim. Porque é ele que vai ser o balizador aí. Sim, com sabe? certeza. Né? E Tarcísio necessariamente. Na minha crença de um pouco política, Bolsonaro, se conseguir sair para presidente, Ele leva, mas eu acho que ele ganha, mas eu acho que ele não vai disputar. Já não, acho muito difícil de hoje disputar, já mas se começou. ele sair, Hoje eles já começaram, após a alta dele, já começaram a vincular que para 26 ele vai dar mais uma segurada por causa de saúde. Então os caras já vão meio que vincular uma coisa com outra e vão. E aí em quem ele pôr a mão, quem ele pôr a mão. E parece-me também que ele não quer colocar a mão no Tarcísio, porque o Tarcísio teria vida própria. Isso é uma coisa- discussão. Mas mostrou que é o mais fiel a ele, né? Ele está sendo muito fiel. Porque assim, a prova maior, ninguém conhecia o Tarcísio na cidade aqui, na cidade não, no estado. Quando ele começou, o Tarcísio estava lá atrás. Acho que quem acreditou que o Tarcísio tinha chance foi só o Bolsonaro, o Kassab e o Tarcísio, e que ele estava lá atrás. E aí depois, mano, a máquina vindo forte. E o Tarcísio demonstra uma gratidão que é incomum na política. Sim, muito grande. Sim. Eu acho que eu acho que de todos esses que já usaram o nome Bolsonaro, abaçou o Bolsonaro, falou que é de direita, o mais fiel é o Tarcísio. Verdade. Ele nunca. E falando assim, voltando a falar ainda que é um candidato em potencial, né, que é o prefeito Guti, ex-prefeito Guti, e ele teve envolvido numa polêmica semana passada na mídia nacional, né, que colocou o nome dele lá para cima, que foi a história do chavoso da USP, né, não sei se quem não ouviu essa história, saiu Folha de São Paulo, principais sites aí, pessoal de esquerda então adorou. Foi uma acusação, né, que o chavoso da USP é um professor aí de cursinho, o cara em 2021 fez uma publicação na rede social, acho que foi no Instagram, ele tinha 200 mil seguidores, se eu não me engano, e fez uma publicação contra o fechamento da ProGuaru, que foi uma decisão de governo do prefeito Guti, então, que teve aprovação da Câmara, e houve, entre os 4 mil servidores da ProGuaru, um caso de um trabalhador que veio a cometer suicídio. E aí teve aquela história que, política, né? Foi conveniente para alguns e que ele teria cometido suicídio justamente por ter perdido o trabalho. E foi para as redes sociais e deu a entender que o culpado pela morte seria o prefeito. Bom, fala o que quer nas redes sociais e aí tem que responder por isso. O Guti foi para a justiça, né? Não dá para você ser acusado de homicídio, né? De certa forma, e ganhou na justiça. Ganhou na justiça e esse rapaz foi condenado e foi para agora para falar que a justiça é injusta, né? O cara é de esquerda, comunista, né? Que o Guti falou que usa roupas de grife nas coisas, adora. Sim. E aí foi para as redes sociais, fez vaquinha online e tudo mais, e a esquerda, a ditadura da justiça, né? 8 de janeiro não tem ditadura da justiça. Não. Só quando é contra isso. E saiu aí, deram espaço na mídia muito grande, e deram espaço pro Guti responder. E ele falou, eu fui ofendido e minha reação foi processá-lo. E a justiça entendeu isso. Sim. E os caras chegam a falar que o segredo de justiça que foi imposto pelo juiz foi uma maquinação, uma coisa para não deixá-los falar. Gente, como que vocês viram isso? Vocês acompanharam isso aí na mídia? Olha, eu acompanhei o caso. Eu acho que é uma decisão importante da justiça que mostra, principalmente, que a internet não é terra de ninguém.
você não pode sair falando o que você quer. Se você fizer isso, você vai ter consequências. Então, acho que é uma decisão importante. O Thiago é uma figura da esquerda, né, chavoso da USP, que se tornou viral ao longo dos anos, faz um conteúdo muito voltado para esse aspecto político, falando sempre ali de pautas raciais, pautas sociais, que são pautas vinculadas à Bastante coisa esquerda. contra a polícia, né? Sim, muita coisa contra a polícia, e acabou caindo nas graças aí da esquerda, né? A esquerda padrinhou e, enfim, viu a oportunidade, viu essa janela para atacar o ex-prefeito Gucci, mas aí a decisão da entendi. justiça mostrou que não é bem assim que funciona, né? É desse jeito. Hoje a internet, o pessoal tá acostumado a fazer qualquer coisa e achar que não vai ser punido, né? Então, falou demais, não tinha não tinha como se defender, agora vai pagar as consequências, tem que pagar o que perdeu e vai tentar se vitimizar igual a esquerda faz. É muito grave você acusar uma pessoa de homicídio. Olha, eu sou jornalista há 34 anos e meio, tô quase com 35 anos de jornalismo. E assim, eu sempre prezei muito pela verdade, por trabalhar com responsabilidade, e nunca tive um processo, eu dirigi vários jornais, várias publicações. Então, assim, fiz N reportagens, muitas reportagens críticas. Os governos do PT sabem bastante como que eu fiz nos 16 anos de PT aqui em Guarulhos, né, como editor do Guarulhos Web na época. E nunca tive um processo por eu ter caluniado alguém, por eu ter sido Sim. imputado a alguém alguma culpa que não fosse. Então, assim, eu prezava muito. Só que houve uma transformação na comunicação, né? Nesse período todo a gente assistiu. Hoje, qualquer um é jornalista, infelizmente. Sim. Tem aí, falar que dá até, às vezes, dá vergonha. De verdade, gente. Eu fui ano passado receber uma premiação, ano passado, acho que foi um reconhecimento para todos os jornalistas da cidade, que, sinceramente, eu Estava presente fiquei também. envergonhado de várias pessoas que Sim. receberam o mesmo diploma que eu recebi. Sim. Eu me senti envergonhado, porque, gente, não é possível que aquelas pessoas sejam reconhecidas como comunicadores. E são pessoas que falam o que querem, do jeito que querem, e não querem ser responsabilizadas. Isso é muito grave. E está levando isso ao. Hoje em Guarulhos, jornalista mesmo tem poucos, né? Tem bastante gente aí usando a internet, usando as redes para falar, mas que nem você falou, você fez uma faculdade, sabe a responsabilidade. Então hoje o cara, se eu quiser entrar no site aqui amanhã, eu tô com uma MTB. entendeu? Eu chamo E os. qual é a minha qualificação para ter isso? Entendeu? Exato. E são os jornalistas. Todos os caras se acham e são aí Hoje e têm propriedade, e você vê que as coisas andam de um jeito muito desagradável, né? E você pega, se você trazer para Guarulhos, né? Eu esqueci um pouco o caso do chavoso da USP, você traz para Guarulhos, é uma coisa de desinformação. e Guarulhos ainda não tem televisão, fica mais fácil ainda pro cara qualquer coisinha. Reproduz as mentirinhas por aí, mudam de lado uma facilidade extrema, né? E aqui é um estilo provinciano, né, cara? Pagou, levou. Pagou, levou. Que é complicado. E já está começando aí já sair a licitação da agência de publicidade, e bate aqui que eu acho que eu sei quem vai ganhar. As coisas acontecem assim, né? Então já tá a ponto de, eu acho, publicar aí, né? Já estão formando a comissão aí de quem analisa tal, já foi publicado, então logo teremos a licitação, eles vão ter dinheiro para gastar em publicidade. Sabe como funciona? Eu sei bem como que é isso, e a gente sente bastante como isso acontece. Gente, nosso tempo está acabando, nós falamos do principal zoom da semana, que foi o embate entre Kleber Ribeiro e Fernanda Curti, / Janete Pietá, / Edmilson, aí entrou até seu Luiz na briga. Meu Deus do céu, foi feio o que aconteceu na Câmara, né? Foi. E é um debate que reflete muito do que acontece nacionalmente também, né? A gente tem ali PT e PL, né? Então, eu acho que é feio, né, cara? É feio, é triste para a política guarulhense ter que presenciar coisas nesse sentido. A Câmara, que é um lugar tão democrático, onde ideias, projetos para a população devem ser debatidos, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Eu sempre comento disso, eu trabalhei com um vereador, cara, que a gente não podia nem falar na frente dele, porque ele queria ficar prestando atenção para se tocassem o nome dele, para saber do que estavam falando, para ele não ter que subir na tribuna falando um monte de baboseira. Hoje a Câmara, pelo que a gente está vendo, assim, eu estava na sessão, eu estava na galeria,
Hoje virou mais uma disputa de like. Os caras querem fazer vídeo para poder usar na internet, impulsionar. Você pega hoje o Klebinho. O Kleber hoje é o político que mais seguidores tem aqui em Guarulhos. Se juntar as duas últimas, o Guti, que foi prefeito, com o do Lucas, não dá o que o Klebinho tem Caramba, na tá tudo isso? tudo isso, tem mais de 500 Muito mil. engajado. E assim, ele já vai editado, preparado para fazer um discurso que é onde ele vai cortar, onde ele vai pegar e vai pôr na rede dele. E o Sim. público dele vai aceitar bem, vai ter comentário. Hoje mesmo, a Fernanda, na sessão, fez um protesto, né? E tinha umas mulheres lá também, não sei se foi ela que levou, mas tinha umas mulheres que também estavam contra ele. Enquanto ele falava, essas mulheres viraram tudo de costa, tal. E chegou um momento que estava todo mundo já, os ânimos do martelo tentando conduzir, tudo mais apaziguado. Ele foi perto das mulheres no vidro para fazer um vídeo. Aí começou a ser xingado de novo, aí xingou, aí já chamou começou a polícia. Então, assim, virou um negócio que, se a gente parar para analisar todas as sessões do ano, tudo bem que ainda não teve nenhum Embate, né? embate para a cidade positivo ainda, mas se você pegar para olhar, até agora a Câmara não teve o que produzir, porque fica muito nessa briga. Aí depois Nossa. começou uma situação lá, não sei quem que estava questionando, do delegado Mesquita tá armado. Exato. Pô, é uma prerrogativa do cara, o cara é delegado. Quantos caras ele já deve ter prendido que ficou com raiva dele aí? Sim. E lá é um alvo fácil, né? E foi o que ele falou. Ele falou assim: quando aqui tiver um sistema de segurança, que você passa por um negócio de metal, ele explicou tudo. Eu vou pensar no caso de tirar. Exatamente. Até porque vocês podem mudar o regimento interno, mas a Constituição me permite isso. Enquanto isso, na sequência dos debates, a Fernanda Curti voltou para a tribuna e falou 10 minutos sobre maconha, né, cara? Então. Só pensa nisso. Então, é o que eu tô te falando. E aí, nesse dia que deu toda essa briga, era porque também eu estava no plenário, estava na galeria, tinha uma escola, acho que os professores levaram para ver como que funciona, não sei. E aí uns falando que tem que fumar, um incentivando a maconha, outro... Só que, poxa, você tá falando com criança, e assim, cada um tem a sua... Cada um é dono de cada um, mas assim, o primeiro caminho para a pessoa entrar na droga é a maconha. Se ela defende, é problema dela, mas eu não concordo. Verdade. Não, e eu percebo assim, olha, eu vi debates na Câmara entre Valdomiro Ramos e Fantasini, coisas... Gilmar Lopes. Nossa, Gilmar Lopes eu não peguei não, mas eu não sou tão velho assim, mas falam muito, é um professor da coisa. E então você via que eram propriedades, as discussões, os debates eram sobre cidade. E hoje lá, o outro vereador subiu, falou que que a operação das forças de segurança aqui foi um sucesso, que apreenderam 18 mil quilos de drogas em Guarulhos. Eu não sei, o Edmilson, 30 e poucos, os caras chutam números, falam... O Edmilson falou disso daí, falou que assim, né? Hoje a rede social é tanto que os caras avisou que horas ia ser a operação, o ladrão falou, vamos ficar em casa dormindo. Ladrão sai mais tarde. 22h30 a gente sai pra rua. E quando você fala disso de antigamente, o Paulo tem uma história que assim, né, que ele tinha muito embate com os caras, e ele era o mais novo. E aí toda vez o cara subia e falava um monte de número de lei, ele ia lá procurar, né, para estudar. Aí um assessor saiu do vereador que fazia isso, e falou assim: o menino, isso é tudo balela. Ele falou assim: não tem uma lei certa que ele tá falando aí, só chuta. Quando foi, ele falou, ficou esperando. Quando o cara falou, ele subiu: o senhor é um mentiroso, o senhor tá mentindo pra burla. Então, assim, hoje eles jogam muito número e o número convence, porque você tá leigo ali, você acredita. É o modo como você fala, né? Eu acho que o Diego foi muito feliz na fala dele. Hoje em dia a política ela é muito feita pra internet, né? Então, às vezes você quer fazer um discurso ali que é melhor, que é mais interessante pra população, mas você não pode, porque tem que caber em 30 segundos, senão não vai viralizar o Reels. Parece que não importa muito a verdade, né? Acho que um dos grandes problemas hoje é a questão da verdade. Fala-se qualquer coisa, não tem porquê. A campanha do Lucas, né? Não importava se era verdade ou se não era. Falou que o povo falou que o pessoal queria ouvir, o pessoal ouviu e já começa a perceber que não era isso. A diferença é que agora o povo cobra. Antigamente não cobrava. A rede social também deu isso. Por exemplo, ontem eu tava vendo nada de política, tava vendo um jogo do Palmeiras, depois teve a entrevista do Abel. Ele falando sobre vídeo. Ele falou: ninguém quer assistir um vídeo de 30 minutos. Pode perceber que vocês pegam aqui os cortes, vocês põem em 20, 30 segundos, porque o cara não consegue, na correria que vive hoje, desviar a atenção dele para ficar assistindo 1 hora. 30 minutos, ele vai ver
o que interessa em 20, 30 segundinhos ali, entendeu? E hoje os caras já vão com o script pronto. Verdade. Vamos lá, vamos colher isso, vamos fazer aquilo. E assim vai. Bom, chegando aqui para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Aí, então, esse embate aí da Fernanda Curti e Janete Petá contra o Kleber, foram para a comissão de ética e tudo mais, vai dar em alguma coisa? Olha, vamos lá. Eu acredito que não. Muito difícil um vereador ser cassado nesse sentido. A gente sempre sabe que tem os acordos políticos que são feitos ali. A gente está falando também de um vereador que é da base do governo, né? Então, na minha opinião, não. Quando a gente pega também a nível nacional, a gente vê quantos processos nesse sentido são abertos ali nas câmaras, tanto estaduais como federais, e acaba não dando em nada, porque política a gente sabe como funciona, né? Eu acredito que vai ser o momento. Se o governo, que hoje tem a maior base ali, quiser dar um gelo, fazer alguma coisa assim, eu acho que o processo anda. Senão, não vai andar. Mas eu acredito que anda para uma advertência, foi uma pena. Assim, pô, ano passado. Gente, a comissão de ética foi acionada para algo muito mais grave aqui na cidade e não deu em nada. E não deu em nada. E eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que vai servir por uma advertência e, dependendo de como se desenhar, ele corre sério risco de não ser candidato a deputado em troca disso, entendeu? Tipo assim, a punição vai ser essa. Eu faço andar aqui, você sabe? Eu acho que só vai andar se tiver um interesse político por trás. Fora isso daí, ele, na minha visão, assistindo a sessão, ele foi sim delicado com elas, mandando calar a boca, tudo. Mas não falou cala a boca, ele falou para ficar quieto. Ficar quieto. Mas acredito que não. O Kleber, assim, percebi hoje, ele estava mais calmo, né? Tava um pouco mais assim. Acho que ele deve ter uma orientação aí, o pessoal. O Martelo tenta muito orientar ele. Eu acho que no começo, eu vejo também o Wellington Bezerra falando, eu acho que ele é muito explosivo. E o pessoal já percebeu. O então, cara já sabe onde é o ponto onde esquerar ali para já sabe onde bater. Mas sabe que eu tenho uma qualidade, eu não conheço o Kleber pessoalmente, realmente é um cara novo, percebo que tem um gás aí, uma coisa interessante, mas ele mexe com algumas coisas que ninguém quer tocar, né? Às vezes ele dá uns negócios ali, tanto que tá cheio de coleguinha aí, brigando com ele, batendo nele, e uma coisa que ele consegue, às vezes, bater com propriedade, né? Sim, e tá incomodando, porque ao mesmo tempo que todos ali são companheiros de parlamento, daqui 4 anos eles são adversários, e aí vê o menino voando na internet, e aí o cara fala, pô, já tá assim, a próxima eleição é mais ainda. Então os caras vão tentar podar ele. De alguma maneira, eu acho que ele vai ser advertido. Sim, possível. O Kleber esteve aqui no estúdio do GeoWeb quando no início do ano, pra gente gravar um podcast, conheci ele pessoalmente. Realmente é uma pessoa assim que você vê que é muito explosiva, mas que tem muita convicção daquilo que ele acredita, né? Então, vamos ver no que vai dar. Acho que vai ser uma discussão interessante aí pra gente acompanhar ao longo dos meses. Eu espero que ele continue aí, até para dar uma animada na coisa, viu? É interessante, mas que tenha um pouco mais de responsabilidade, até isso que eu falo, né? Da responsabilidade que você leva, você é um líder, tem milhares, centenas de milhares que estão te assistindo, te vendo nas redes sociais, é importante que tenha um pouco de responsabilidade. E uma coisa que ele tem feito que eu acho que não agrada o governo, né? Ele tem ido para os lugares e mostrado onde não está funcionando, gente. E ó, de novo, saúde. Tá feia a coisa. De novo, HMU com problemas sérios. A saúde tá, largada e os caras ficam falando que tá tudo bem. Tá tudo bem. Eles soltaram um jornal do PL aí na rua que semana passada soltaram um jornal dos 100 dias do Lucas aí, até a entrega de uniforme eles colocaram o que eles fizeram. Nossa! No jornal dos caras tá que eles fizeram entrega de uniforme. É que é o pessoal de fora que faz, né? Não conhece igual e eu até brinquei com os caras que entregaram na Câmara. Eu falei, cara, eu tinha uma viagem marcada, eu já vou até desmarcar porque eu tô morando na Europa e não sabia, porque, mano, você olhando o jornal, você é louco, a cidade maravilhosa. Olha, tá começando o frio e as crianças vão usar os uniformes dos anos passados que eram de boa qualidade, viu? Então, aquelas jaquetas lá, a gente já tá vendo pelas ruas aí, não foi o Lucas que entregou, não. Aliás, ele não entregou uma peça de uniforme esse ano, né? E também material escolar, não chegou em muita escola. Então, já estamos quase na metade do ano, sem uniforme, muitas crianças não receberam material escolar. E tem outra coisa que eles já licitaram pro ano que vem? Disse que ia, né? Então, mas nós já estamos em maio.
É. Aí, vamos lá, o O ano senhor que que vem tem fez parte. eleição, gente. Ano Então, que vem é diferente. então, Vai até ter ovo de chocolate, vai ter. Então, mas além de ser eleição, não tem a questão que é o quê? Se ele joga para começar a fazer a parte licitatória em junho, vai demorar 2, 3 meses aí, ainda vai entrar com recursos, beleza. Fechou o contrato em dezembro, não vai produzir no começo do ano, não vai entregar. Foi essa a alegação, que não dava Então, tempo. não dá. Gente, a gente, nos 8 anos de governo Gucci, teve anos que atrasou, por causa desses problemas burocráticos que atrasou, mas todo ano entregou, Sim. sabe? Então, com esforço, daria para ter entregue esse ano. Eu não concordo com essa coisa que não daria tempo. Não, Daria isso, tempo, isso aí sim, foi matéria sabe? eleitoreira. E foi triste de ver, triste de ver as crianças sem A uniforme, única- sem material. A única parte ruim dessas questões políticas que eles estão sempre colocando à frente é que quem acaba sempre sofrendo é as crianças. Primeiro foi o uniforme, aí depois foi os ovos, É, daqui a sim. pouco vai ser outra coisa. Não, porque material, viu? Tem muita criança que não recebeu material, Sim. não É. recebeu. E ele falou que estava entregando, não entregou. Gente, estouramos nosso tempo, tá? Foi bem legal mais um Zuzuzum aqui. Eu Estreou aqui hoje com a gente. quero agradecer a oportunidade, o convite. É sempre uma honra participar dos programas do GeoWeb, que é um jornal tão importante, tão tradicional aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado, Zanão. Obrigado, Diego, também pela oportunidade. Obrigado, Zanon, obrigado, Vinícius. Estou à disposição quando precisar. A gente está aí para debater o que acontece na nossa cidade ainda. Guarulhos Web são 25 anos, né? Tenho o prazer de ter sido um dos fundadores do Guarulhos Web em 99. Então, você já vai para 26 anos. Muito legal. Gente, toda quarta-feira também minha coluna Conectado também no Guarulhos Web, uma coluna que eu fiz por vários anos e eu retornei agora. Então, toda quarta-feira minha coluna Conectado também fala um pouco dos bastidores de política. Então é isso para essa semana. Semana que vem tem mais aqui no Zuzuzum.